Sejam muito bem-vindos a este primeiro evento do nosso 30º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. É uma grande satisfação e felicidade iniciarmos aqui este seminário, que encerra, um evento que marca o final das inúmeras atividades do IBRAC ao longo do ano. Esta ainda não é a abertura oficial do evento, a abertura será amanhã, pela manhã, como todos sabem, que está na nossa programação. Este evento aqui é o encontro final do grupo de trabalho de leniência antitruste, organizado pelo CAD, com o apoio honroso para nós, do IBRAC, que foi um ciclo muito rico e interessante de conversas, de discussões sobre possíveis aperfeiçoamentos do programa de leniência do CAD, do guia de leniência, das práticas negociais em leniência. E neste momento agora a gente terá o encontro final, em que a ideia é comentarmos de maneira resumida o que foram as principais conclusões, os achados, e os encaminhamentos, tanto da perspectiva de quem participou das discussões, mas principalmente por parte do CAD, da Superintendência Geral, que propôs, organizou e conduziu essas conversas de maneira brilhante. Então, neste seminário, a gente resolveu adotar a ideia de fazermos uma autodescrição das pessoas no painel, no início de cada painel, para que pessoas com deficiência visual que podem estar aqui, mas principalmente que podem acompanhar essas discussões nos vídeos que ficarão disponíveis posteriormente, e possam ter uma ideia de como a coisa está organizada aqui. Então, começando com isso, eu sou Ricardo Botelho, sou diretor de concorrência do IBRAC, sou sócio de Marchini, Botelho, Caselta Advogados, tenho pele clara, cabelos escuros, estou vestindo um terno azul marinho e camisa azul claro. Bem, esse grupo de trabalho de leniência antitruste, como eu vinha dizendo, foi proposto pela SG, é algo que vinha sendo gestado há mais de um ano, e o IBRAC, por meio do seu comitê de concorrência, prontamente se habilitou para colaborar na organização, no convite às pessoas, à comunidade antitruste, para participarem, e pôde acompanhar e contribuir com o escopo desse grupo. Eu queria registrar aqui algo que eu pude comentar ao longo desses encontros, mas é importante esse registro nesse momento, da forma aberta, cooperativa, em que essa iniciativa foi pensada e implementada por parte da superintendência, que tem sido aí uma marca da gestão do superintendente-geral Alexandre Barreto, da superintendente adjunta Fernanda Machado e do coordenador Felipe Roquetti, em diversas iniciativas, e nessa não foi diferente. A gente sabe que não é trivial a autoridade, seja ela quem for, de que órgão for, até mesmo de que país for, se abrir para uma escuta ativa de onde é que as coisas podem melhorar.
de fato, organizar uma sequência de encontros com convidados, de forma a receber contribuições relevantes e com também uma dinâmica objetiva em que as pessoas que participaram se sentiram seguras e acolhidas para, de fato, externarem as suas preocupações. Então, Fernanda, Felipe, em nome do IBRAC, em nome das pessoas que participaram dessa iniciativa, parabéns novamente pela ideia, pela organização e pela condução. O Comitê de Concorrência se organizou para participar e foi liderado nessa frente pelas minhas colegas e amigas que estão aqui, Camila Pauletti, que é a coordenadora no Comitê de Concorrência para Assuntos de Investigações de Cartéis, e a Patrícia Carvalho, também membro do Comitê de Concorrência do IBRAC. Ambas tomaram a frente aí dessa iniciativa por parte do IBRAC e vão aqui poder comentar o que de mais relevante puderam presenciar e reter dessas conversas. Então, Fernanda, Felipe, uma grande honra para o IBRAC também receber no seu evento mais importante do ano este encontro final, e agradeço aí imensamente toda a colaboração de vocês, repetindo que o IBRAC continua sempre aberto, né, e animado com iniciativas desse tipo. Contem sempre conosco. Eu vou passar a palavra agora para Camila. Camila, por favor. Obrigada, Ricardo. Está funcionando, tá? Obrigada. Bom, queria reforçar esse agradecimento, né, que o Ricardo fez em nome do IBRAC. Realmente foi uma iniciativa muito interessante e importante também, né, vocês abrirem esse espaço para a gente discutir o programa de leniência, que já é um programa tão consolidado aqui no Brasil, mas que houve essas trocas e a gente vê como tem ainda muitos pontos para serem aprimorados e para serem discutidos. Então, realmente, como coordenadora do grupo e como advogada atuante na área, foi muito interessante participar dos encontros, porque por mais que a gente esteja no dia a dia enfrentando algumas questões, a gente sempre aprende muito, né? E vê também a perspectiva dos outros advogados, das outras autoridades também que tiveram a oportunidade de participar. Só para seguir a recomendação aqui do IBRAC também, para me autodescrever, eu sou a Camila Pauletti, sou coordenadora do Comitê de Concorrência do IBRAC, tenho cabelo castanho, pele clara e estou vestindo uma camisa branca. Eu acho que a gente queria retomar um pouco os encontros, né, que até agora foram 6 encontros, esse é o 7º e o encontro de encerramento, que começou em agosto, né, os encontros começaram em agosto, a gente teve no início uma apresentação, e eu acho que, só voltando um pouquinho, também queria agradecer muito a todos do IBRAC, né, ao time do IBRAC, aos participantes do IBRAC, aos membros que estiveram presentes em todas as reuniões e colaboraram muito, até nas discussões prévias que a gente fazia antes dos encontros. Realmente foi muito, muito valioso. Então, a gente teve um primeiro encontro no início de agosto, para retomar um pouco. Depois, a gente teve um outro em meados de agosto. Foi um mês que tivemos os 3 encontros, né, o maior número. E o primeiro encontro de mais substância para a discussão foi o que o Felipe convidou a professora a doutora Catarina Marvão, que trouxe uma aula do programa de leniência, de todo o histórico da leniência em outros países e de onde surgiu, e dos incentivos, então foi bastante proveitoso. Depois, em seguida, a gente teve um encontro falando um pouco da negociação, né, da investigação interna, as entrevistas e as provas, então todo o trabalho que é feito antes de iniciar essa negociação e da empresa tomar essa decisão,
que contou com a participação do Zé Carlos Berardo, da Ana Carolina Carvalho e da Maria Cecília, e foi ótimo. Depois a gente teve o encontro em setembro, que foi sobre a negociação, né, que como preservar a integridade do procedimento sem onerar excessivamente os signatários, que contou com a Ana Paula Martinez, com o Marcelo Cagliari e com a Leonor Cordovil. Depois teve um outro encontro no final de setembro, que falava durante também a negociação um pouco sobre a multiplicidade de atores, que é também uma dificuldade, uma complexidade, né, em como lidar com esses diferentes atores durante as negociações, que contou com a Bárbara Rosenberg, com o Dr. Luiz Henrique, da CGU, e com o Dr. Valdir Alves, do Ministério Público. E, por fim, a gente teve o último encontro que falou um pouco do impacto das ações de reparação de danos, né? Então, após a negociação, os impactos do acordo para as ações, que contou com a Amanda Taide, com a Amanda Barelli e com o Carlos Ragazzo. Então, assim, foram todos encontros muito proveitosos, que realmente assim, a gente aprendeu bastante. Acho que falando um pouco das considerações macro, assim, né, que surgiram na maioria dos encontros, assim, só para a gente ponderar, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas acho que um ponto que surgiu muito foi a sensibilidade da inclusão das pessoas físicas no acordo, como isso pode, né, gerar uma morosidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sopesar com a necessidade do enforcement, então, como ponderar isso. Então, esse acho que foi um ponto importante que surgiu. O outro ponto foi em relação à estrutura do histórico que a gente tem no Brasil, né, do histórico da conduta, do apêndice de documentos, como são modelos que são bem estruturados, mas que também acabam demandando bastante trabalho para colocar de pé, né, e até a forma como é feito e que as empresas, né, e os signatários acabam tendo que se auto-imputar algumas condutas, diferente do que ocorre em outros países em que eles relatam, né, e a autoridade que faz essa definição e essa imputação. Então, e tudo isso acaba gerando muitas idas e vindas, muita sensibilidade também com autoridades de outros países, do que vai ser falado lá. Então, aqui trazendo alguns dos pontos do que foi falado e discutido, que a gente espera ver como vai também ser endereçado. Tem coisas que já são, né, acho que alguns dos institutos já estão muito bem consolidados e outros a gente sempre tem como aprimorar, e eu acho que foi valioso trazer esses pontos aqui. Vou parar por aqui, deixar a Patrícia falar um pouquinho, para depois ter tempo de ouvir o Felipe e a Fernanda. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com essa mesa. Fazendo coro ao que o Ricardo e a Camila já disseram, acho que merece, de fato, aí muitos parabéns essa iniciativa. É algo que eu confesso, quando iniciou, acho que existiu uma incerteza muito grande de como que funcionaria, se a gente teria, de fato, esse espaço, e acho que muitos dos convidados, inclusive, ficaram, né, num primeiro momento, inseguros de devo, de fato, colocar ali questões que são mais sensíveis e que são polêmicas e podem gerar aí algum nível de discussão, mas quem participou dos encontros, imagino que, assim como eu, tenha essa sensação de que foram muito produtivos, muito construtivos. A gente efetivamente viu um engajamento e uma participação dos convidados que, como a Camila citou aqui os nomes, são experts aí em relação à matéria, e eu tenho certeza que isso deve gerar aí muitos frutos. Estamos ansiosos para ver o CAD falar, né, em termos de próximos passos. Mas, antes disso, só seguindo também o protocolo, meu nome é Patrícia Carvalho, eu sou membro do Comitê de Concorrência do IBRAC, sócia do Tosini Freire Advogados, tenho pele clara, cabelos escuros e estou vestindo uma blusa azul com um blazer branco. E só para adicionar, né, além do que a Camila já trouxe aqui, de um pouco desse panorama, desse histórico do que foram esses encontros, tem alguns outros destaques que a gente colocou aqui, de questões que eu acho que são bem interessantes e que surgiram ao longo desses debates. Então, um deles foi a questão da leniência parcial. Acho que há hoje uma reflexão em relação à estrutura de incentivos para a leniência parcial, que, por vezes, tem se mostrado aí uma insegurança de que ela possa ser menos vantajosa do que um termo de cessação de conduta. Então, acho que esse é um ponto que fica aí para reflexão e que, eventualmente, pode, né, de alguma forma, ser endereçado a partir dessas discussões.
Outro ponto que foi trazido, e acho que vale falar também, que além dos encontros do CAD, nós tivemos alguns encontros com membros do IBRAC que participaram desse grupo de trabalho e que também trouxeram essas questões. E uma delas é a questão de padrão de prova e prescrição. Acho que há uma percepção de que seria muito valioso a gente ter uma padronização em relação a essas questões, porque, por vezes, a gente vê aí entendimentos que podem gerar algum tipo de insegurança. Outro ponto que foi trazido é a questão entre alinhamento entre SG e tribunal. Acho que já há um diálogo que merece aqui, né, também um destaque muito bom entre SG e tribunal, mas até mesmo por essa questão da morosidade, às vezes casos que iniciaram há muitos anos na SG acabam tendo no tribunal debates que podem gerar algum tipo de repercussão para o leniente. Então, acho que esse é um ponto que foi trazido aí também, além também da questão da importância de alinhamento entre os procedimentos do CAD e da CGU. Então, hoje a gente tem essa questão dos múltiplos guichês, e a gente tem, eventualmente, incentivos diferentes entre esses acordos perante ambas as autoridades. E, além também, acho que vale mencionar aqui, até dos casos em que há múltiplas negociações com diversas jurisdições. Então, como conciliar isso? Às vezes, a produção de documentos é bastante diferente, o que uma autoridade pede à outra. Então, são questões que também foram levantadas ao longo desses encontros, para além também da questão da importância de, talvez, ter mais clareza em relação à publicidade dos documentos, que é um tema bastante sensível, como que a gente consegue aí acomodar isso sem, claro, também ser um desincentivo aos programas de acordo. Por fim, um outro ponto que eu deixei aqui para destacar é a questão do tempo de duração de processos com acordo de leniência, que, salvo engano, apareceu em alguns dos encontros que existiria uma pesquisa empírica mostrando que processos derivados de acordo de leniência têm demorado mais tempo do que processos sem acordo de leniência. Então, acho que isso foi um dado bem curioso e que só reforça a importância desse grupo de trabalho para a gente avaliar aí possibilidades de medidas que possam ajudar a gente a ter um programa que já é muito bem sucedido, mas cada vez mais eficiente. Então, a gente tem algumas perguntas, mas antes disso eu queria já passar a palavra aqui para a Fernanda e para o Felipe, porque eu acho que eles têm algumas já reações em relação a tudo que foi discutido ao longo desses encontros. Então, gostaria de ouvi-los. Obrigada. Olá, muito boa noite. É uma alegria muito grande participar aqui desse evento. Vou iniciar, então, fazendo minha autodescrição. Eu sou Fernanda Machado, eu sou superintendente adjunta do CAD para a área de cartéis. Eu sou branca, tenho cabelo castanho loiro e estou usando uma blusa branca. Bom, então agradecer o IBRAC, toda a participação do IBRAC nesse sentido, agradecer ao Renê, agradecer ao Ricardo e a todos que participaram para tornar esse grupo realmente efetivo, para trazer insights, ideias e propostas super interessantes ao longo desse processo e realizar, né, esse nosso último encontro aqui no evento do IBRAC é uma grande honra e alegria. Bom, é desnecessário, mas é sempre bom lembrar a importância que o Programa de Combate a Cartéis tem para a Superintendência Geral e para o CAD em geral. Nós temos já 113 acordos de leniência celebrados nesses últimos 21 anos. Então, eu sou nova na área, mas quem acompanha já há um pouco mais de tempo sabe que a evolução é notável. Foram muitos avanços em termos de transparência, de procedimentos, vejo aqui a Amanda, de organização, de cuidado com a rigidez do programa e dos casos.
E então a gente de transparência das regras, de robustez das provas, quando a gente fala com outras autoridades, não só nacionais como internacionais, a gente fica muito seguro em defender como a gente tenta fazer do nosso programa que ele seja realmente útil para tornar os casos mais fortes. Então, a gente tem muito orgulho de que o nosso programa, então, ele figura, né, entre os principais programas de leniência do mundo. Quando uma empresa pensa em celebrar um acordo de leniência, a gente sabe que o Brasil está dentre os principais atores a serem considerados para a propositura do acordo. E a gente sabe também que o tema de leniência tem levantado vários debates, não só no Brasil, em outros países, em cada evento internacional que a gente tem a discussão do que fazer para melhorar um acordo de leniência. Então, nada mais importante e essencial que a gente ouça os principais agentes que atuam com a gente nesse programa. O programa de combate a cartéis não é um programa da Superintendência Geral, ele é não só um programa do CAD, como também um programa que conta muito diretamente com a participação dos advogados da iniciativa privada para que a gente tenha esse programa robusto. Não adianta a gente desenhar no papel um programa de leniência estruturalmente completo se ele não é útil para os fins que ele se propõe. Então, a gente teve, e agradeço muito nesse sentido, o Felipe Roquette, a equipe da DAP, várias pessoas que realmente se doaram muito para que a gente tivesse todos esses encontros que foram bem relatados aqui pela Patrícia, pela Camila, para que a gente conseguisse colocar isso de pé. Então, como já falei muitas vezes, o que seria de mim sem o Felipe? Então, agradecer publicamente a ele, toda a equipe e todos os advogados e autoridades que passaram para dar esses insumos para a gente trazer aqui alguns dos pontos para discussão hoje. Então, que bom que ficou claro que o nosso objetivo era deixar o espaço de diálogo o mais aberto possível. A gente viu que muitas críticas eram super válidas, eram pertinentes e nos fizeram refletir mesmo sobre o que poderia ser feito para ser aperfeiçoado. Foi muito interessante também observar a parte na reunião sobre a fase anterior das negociações. Então, para a gente ter uma perspectiva da onde o calo aperta para os advogados também, todo o trabalho que é feito para a identificação das pessoas potencialmente afetadas, que muitas vezes a gente não tem no nosso dia a dia essa perspectiva. Então, foi muito interessante essa abertura de vocês também sobre as dificuldades e a realidade do processo de negociação na perspectiva de vocês também. Foram mais de 100 inscritos, em cada encontro teve, em média, 75 participantes, então foi uma participação bem efetiva realmente. E as contribuições possibilitaram, né, a revisão desse guia. A gente vai lançar em consulta pública hoje, aqui no final do painel. Então, logo o documento vai, com a proposta inicial, já vai ser colocada para consulta pública hoje. Então, o Felipe vai trazer mais informações nesse sentido. E, em termos de alguns pontos, né, que foram trazidos e que, especialmente, a Patrícia trouxe aqui, né, como alguns pontos centrais, a gente ouviu realmente muito, e uma crítica que eu acho válida e que a gente tem que pensar juntos, né, em como resolver em relação à questão da participação de pessoas físicas. Algumas reflexões a gente já conseguiu
implementar nas últimas negociações que foram feitas. A preocupação em tornar o processo de negociação mais célere, ela tem sido uma constante no nosso processo de negociação. Um ponto fundamental é a discussão mesmo, Patrícia, sobre a extensão, né, de qual o limite para considerar a participação de pessoas físicas. Em casos mais recentes, a gente já procurou deixar mais claro que o nosso foco em tornar essa investigação mais objetiva, com foco nas pessoas e nas empresas que têm participação mais central, para isso se refletir numa celeridade do processo. Em termos de leniência parcial, em relação a essa crítica, vai ser na proposta, né, alguns pontos que a gente já pode antecipar. A proposta vem no sentido de que a atualização do valor seja até a celebração do acordo de leniência, para evitar, para mitigar alguns dos riscos que foram colocados. Ressaltamos a importância da preservação da regra de ouro, né? Então, que alguém que celebre uma leniência parcial, ela esteja uma situação mais favorável de quem tem outros tipos de acordo com o CAD. Em relação a padrão probatório e prescrição, é um tema que SG e tribunal têm discutido. Acho que temos um longo trabalho pela frente. Tivemos recentemente o nosso planejamento estratégico e esse tema foi discutido. Então, a gente vê como muito positivo o cenário que a gente tem pela frente de trazer essa segurança e essa transparência em termos de regras de condução, né, dos processos, para que tanto foi solicitado e comentado ao longo das nossas discussões. Eu acho que esse é um panorama geral. Agradeço novamente ao convite, a oportunidade de estarmos aqui para esse fechamento do grupo de trabalho, que vai iniciar agora essa nova fase de consulta pública, e convidamos todos a participar, a darem a sua opinião sobre como melhorar ainda mais o programa de leniência. Esse é o objetivo, torná-lo cada vez mais célere e efetivo possível. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Felipe Roquete, sou servidor público federal. Hoje estou como coordenador do programa de leniência do CAD. Sou um homem de pele clara, cabelo escuro, com pouco cabelo que me resta. Estou sentado com uma blusa social clara. Eu acho que, por mais que seja redundante, eu acho que é sempre fundamental a gente agradecer a quem de fato merece. Então, queria agradecer muito a Fernanda e ao Barreto, que compraram a ideia em 2023. Eles poderiam ter matado a ideia ali no nascedouro, mas eles compraram a ideia de criar o GT, esse espaço para ouvir a comunidade antitruste. Um dos nossos princípios básicos, eu acho que reflete um pouco das falas tanto do Ricardo, da Patrícia e da Camila, era que a gente ia fazer um grupo de trabalho não para defender o programa, era de fato para escutar. Eu acho que o histórico do programa de leniência defende-se por si mesmo e não precisaria que nós ficássemos defendendo o programa. A ideia era colher subsídios para que a gente, eventualmente, aperfeiçoasse alguns dos procedimentos que poderiam ser melhorados. E eu acho que, como a Camila citou, em grande medida, se a gente alcançou um resultado que a gente considera positivo, isso se deu porque os convidados e os participantes dos encontros, de fato, estavam ali com essa perspectiva de contribuir, de criticar quando era necessário e de apontar caminhos de melhoria para o programa de leniência. Então, todos os nomes citados pela Camila, eu agradeço novamente por terem aceitado o convite e participado dos encontros de peito aberto. Eu acho que
um ponto para além do resultado do grupo de trabalho, que é uma minuta de um novo guia de acordos de leniência que a gente colocará em consulta pública nas próximas horas. Eu acho que o grupo de trabalho surge numa perspectiva de, na Superintendência Geral, a gente sempre garantir esse espaço de diálogo com a comunidade antitruste e mantendo as missões institucionais das organizações. O IBRAC tem uma missão institucional, a ESG tem a sua missão institucional, mas nesse diálogo, com respeito mútuo, a gente consegue uma parceria bastante frutífera para melhorar, nesse caso, o programa de leniência. Então, eu só tenho a agradecer, a Fernanda já falou tudo que importa e que é necessário, e muito obrigado ao IBRAC. A gente tinha separado um tempo aqui para algumas perguntas, não sei se a gente já abre, mas vamos abrir, né? Não sei se tem perguntas da plateia, a gente tem algumas aqui, mas não sei se alguém... Então, vou começar aqui, não estou vendo ninguém. Que a Fernanda trouxe, né, que foi muito válido também ouvir esse antes da negociação, da perspectiva dos advogados e de quem está trabalhando desse outro lado, né? Daí a gente queria ouvir um pouquinho mais da percepção da própria SG em relação, como a gente falou, para nós advogados e para a comunidade do IBRAC foi muito valioso realmente participar, porque a gente teve todo esse ambiente de troca e ouvir um pouco do CAD e dos especialistas que participaram, né? Todas as questões que às vezes a gente enfrenta no dia a dia, mas sempre que é falado e é colocado, a gente começa a pensar mais e ver que são pontos comuns, né? Então, um pouco da perspectiva de vocês em relação ao encontro, que vocês, para além dessa parte da negociação, se tem outros pontos, outras críticas, outras considerações que surgiram, que para vocês, de certa forma, ou foi uma surpresa, ou vocês não esperavam que, enfim, estavam se vendo assim, um pouco como que a SG viu, porque para a gente foi muito bacana o programa, a ideia do grupo, mas ouvi um pouquinho de vocês também. Bom, vários dos temas a gente já tinha em mente que surgiriam, né? Por exemplo, um era da questão da simplificação, né, dos procedimentos. Discutimos internamente, já era algo, e acho que um dos principais incentivos, né, para a gente tocar o GT foi uma impressão de que tinha um espaço ali para a gente simplificar alguns dos procedimentos. A gente já implementou e já testou, digamos, em alguns casos mais recentes. Então, para passar para a equipe, né, o procedimento, para quem está lidando do outro lado, é sempre angustiante, mas para o servidor público é uma segurança. Então, a gente tem algumas discussões internas de o procedimento ele foi muito útil para trazer transparência, para trazer organização de ideias, para trazer um checklist do que precisava ser feito. E a partir do momento que a gente consolidou e a equipe foi sendo... a gente tem uma ótima equipe de leniência, foi sendo treinada, com experiência, a gente viu que tinha algumas medidas que podiam ser simplificadas. Então, com isso que a gente mencionou sobre a racionalização do polo passivo, a gente já observou uma simplificação e vai ser proposto, né? Vai ser essa é a ideia, que isso repercuta também numa simplificação dos processos, dos apêndices necessários, para casos mais simples, que não tenham tantos detalhes a serem apresentados, algumas seções do histórico da conduta que podem ser adaptados de forma a torná-lo mais objetivo, uma simplificação de termos, mesmo de estruturação. Então, a gente tem
estamos muito abertos a essa questão da simplificação, sem perder a nossa objetividade e essa noção de organização para os nossos servidores também. Então, acredito que a gente vai ter algo interessante a apresentar no futuro. A gente espera que que isso se torne mais visível nas próximas negociações. As mais recentes, a gente já concluiu algumas que eram mais antigas, então buscamos muito trabalhar mais com prazos, diminuir esse tempo de negociação para que a gente tenha uma maior proximidade entre trazer o fato e abrir a investigação, aproveitar melhor a equipe que também negociou para já trazer o processo instaurado, para que quando isso vá para a coordenação finalística, o processo já possa caminhar efetivamente e ter a sua instrução iniciada. Algum outro ponto, Felipe? Eu só quero destacar um ponto, eu acho, Camila, que eu acho que foi bem importante, falando pessoalmente. Eu acho que os encontros, em grande medida, funcionaram para reduzir um pouco da simetria em relação à autoridade e os advogados. Os advogados, no processo de investigação interna, de negociação com os clientes, eles sofrem uma série de dores que, para nós, eram totalmente opacas. Então, eu acho que, se o grupo de trabalho já tem esse produto, que é a minuta do guia, ele também funcionou um pouco para criar empatia da autoridade para o trabalho dos advogados, porque vocês realmente vivenciam algumas coisas que, para nós, eram totalmente opacas e, enfim, a gente gostou de ficar sabendo. É importante para a gente ficar sabendo. Tenho mais uma pergunta aqui para vocês, enquanto o pessoal está tímido. Em algum dos encontros, acho que foi um dos primeiros encontros, foi levantada a possibilidade de um procedimento de consulta prévia, porque acho que algumas vezes há dúvidas em relação à tipicidade da conduta ou alguma outra questão importante que pode impactar no pedido do marker. Esse foi um tema que já chegou a repercutir de alguma forma na SG? Vocês já tiveram oportunidade de fazer alguma reflexão a respeito disso? A gente pode esperar algo a esse respeito? Se vocês, inclusive, tiverem algum outro spoiler da consulta pública, acho que na linha do que você já falou, né, Fernanda, da leniência parcial, algum outro ponto que vocês possam destacar. Isso é spoiler. Então, sim, a gente colocou em consulta pública essa hipótese da consulta prévia, então, para temas em tese. Então, em breve, quando disponibilizado, vocês verão, a gente considerou, durante o evento, foram algumas opiniões até contrárias, se seria efetivo ou não. A gente acha que é um elemento interessante para aproximar, né, a autoridade, tirar dúvidas, né, sobre temas, sobre essas questões em tese. Então, foi considerada a possibilidade, sim, de integrar o guia. Isso vai ser, obviamente, submetido à consulta pública. Não sabemos qual vai ser o resultado final, mas a minuta do guia contém essa possibilidade da consulta prévia. Belo spoiler. Bom, acho que uma pergunta também até natural, assim, do nosso lado, a gente sempre se faz, e aí eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade, se há na agenda outras iniciativas parecidas com essa, né, de temas em que o CAD, o SG queiram, né, abrir uma discussão e contar com colaborações, né, sugestões. Eu acho que esse exemplo foi muito bem sucedido. Acho que o IBRAC tem contribuído com outros temas, né, também relacionados a atos de concentração, outros temas importantes. O nosso objetivo, desde há muito tempo, né, desde especialmente ali à frente da área adjunta,
tem sido muito... Nosso foco tem sido como melhorar procedimentos, como tornar processos mais céleres. Então, a experiência com o GT de leniência foi muito interessante. Estamos sempre abertos. Um outro guia importante nosso é o de TCC. Muito foi perguntado, né? Quem sabe? E agora eu não consigo dar spoiler. Mas dizer que esse tema está sempre no radar e a gente acumula sempre dicas e sugestões de vocês durante o nosso processo de negociação. Alguns a gente tem implementado, também relacionados a que os acordos, a essas negociações, elas não interfiram tanto no prazo de negociação, de duração do processo em si. Então, temos testado algumas propostas para agilidade também do processo de negociação de TCCs. Então, quem sabe, em breve, apliquemos o mesmo modelo para outros temas, Ricardo. Legal, Fernanda. Bom, estaremos a postos. Com certeza. Para continuar contribuindo. Serão muito bem-vindos. E até, Ricardo, se você me permite, acho que o TCC era justamente o que a gente estava em mente também, porque acredito que muitas dessas discussões que a gente teve em relação à leniência, elas refletem também nas questões do TCC. Então, acho que a gente está bastante alinhada. Muito bem, pergunto se alguém tem alguma pergunta relacionada, se alguém quer fazer. Camila ou Patrícia, se temos mais. Não, eu fiquei com uma dúvida até em relação à questão da consulta prévia, porque eu acho que não só antes do pedido do marker, mas às vezes até durante a negociação, há dúvidas em relação a, por exemplo, documentos que devem ou não ser trazidos, e eu acho que hoje muito do nosso diálogo ele acontece via submissão dos históricos da conduta. E não há tanto, talvez, apesar de ter muito diálogo e abertura da comissão de negociação, mas talvez não tenha um procedimento tão claro para essa consulta, mesmo durante o processo de negociação. Então, não sei se vocês podem também explicar como que vocês estão pensando nesse procedimento, se abarcaria também essa situação de, mesmo durante o processo de negociação, havendo dúvidas, se há alguma possibilidade aí disso ser tratado, digamos assim, fora do histórico da conduta da submissão do documento. Isso, de certa maneira, a gente já faz em vários dos casos de negociação. Então, se durante a investigação interna é identificado um novo conjunto de documentos sobre os quais há dúvidas se estão contidos ou não na conduta que foi informada pelo marker, a gente pode fazer essa análise paralela, fora do histórico. Não tem nenhuma vedação a isso. Joia. Não, acho que era isso, assim, porque às vezes fica uma dúvida em relação a isso. Alguma pergunta? Muito bem, a gente está no nosso tempo também previsto já para esse painel. Então, eu queria novamente agradecer imensamente a SG pela iniciativa, pela abertura, pelo diálogo, pela honra de recebermos o encontro final dessa série de conversas. Também pela satisfação de encerrarmos esse ciclo já com o início de um novo diálogo, que é com base numa minuta que está, como foi dito, entrando em consulta pública hoje mesmo, é excelente. E agradecer a todas as pessoas que responderam ao chamado do IBRAC para participarem dessa iniciativa, a todas que participaram das discussões, Então, parabéns à SG, parabéns ao superintendente-geral, Alexandre Barreto, Fernanda, Felipe, mais uma vez, obrigado. Fernanda. Muito obrigada. Queria só fazer mais um agradecimento especial à Andressa Lin Fidelis, consultora que ajudou e trouxe vários insumos valiosos
para essa consulta, para esse produto que para esse guia que a gente vai colocar em consulta pública. Então, peço desculpas e foi uma grande alegria trabalhar novamente com você e o produto. Todas essas discussões também a gente só pôde chegar a esses resultados a partir da consultoria realizada. Muito bem, bom, então, lembrando aqui da nossa programação, agora às 7h30 a gente tem a palestra com o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, que está chegando, ele já nos avisou que está aqui a caminho, logo mais ele estará aqui conosco, será aqui mesmo, nesse mesmo salão, e às 20h30 teremos o nosso jantar, para amanhã, às 9h, termos a abertura oficial do seminário e toda a programação dos painéis. Tá bem? Muito obrigado aí a todos.